Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 8 de novembro de 2023. Vamos analisar, inicialmente, o processo número 41.51.662. Trata-se de um recurso ordinário interposto por Bila Carbon Brasil Limitada. O relator desse processo é o Dr. Rui Carlos Giraldi. Está presente para acompanhar o julgamento o patrono da autuada, Dr. Rodrigo de Sá de Arola. E eu passo a palavra ao Dr. Rui, para que ele somente leia as acusações e depois já entre direto no seu voto, por favor. Sim, presidente. Trata-se de recurso ordinário contra a decisão de primeira instância, que julgou procedente o AIN 41516620, lavrado sobre as seguintes acusações. Então, a acusação é uma acusação só e, resumindo, creditamento indevido de material de uso e consumo, que seriam embalagens retornáveis e que tiveram a saída não tributada. Leio o relatório, senhor presidente. Não é necessário, por favor. Direto ao voto. Ao voto. O recurso ordinário atende aos requisitos de admissibilidade e, por isso, dele tomo parcial conhecimento. Deixo de conhecer do recurso no tocante aos argumentos de caráter expropriatório da multa e da ilegitimidade da atualização de seu valor. Tanto a aplicação da multa quanto o cálculo de seu valor atualizado foram realizados com base em legislação válida, vigente e eficaz, sendo vedado a este órgão julgador afastamento da aplicação da lei nos termos do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência, indefiro. Todas as provas apresentadas até o momento, tanto pelo autor do feito quanto pela recorrente, são suficientes para análise e decisão quanto ao assunto em exame. Passo, então, à análise da alegação de nulidade da decisão de primeira instância. A recorrente alega que a decisão é omissa, por ter deixado de apreciar a preliminar de nulidade trazida nos itens 11 a 26 da impugnação de folhas 6166 a 6205. Da leitura da decisão, constata-se que, embora tenha mencionado em seu relatório, no item 4.1 da folha 6229, parte dos seus argumentos em que se baseou a alegação de nulidade, não há, na decisão propriamente dita, qualquer manifestação quanto à alegação de nulidade do AIN formulada pela recorrente. A douta representação fiscal, em contra-razões, argumenta que o órgão julgador, ao reconhecer que o crédito foi apropriado em desacordo com a legislação, estaria também entendendo que o fisco não se baseou em mera presunção. Entendo, contudo, que esta é uma questão de mérito e que a questão preliminar deveria ter sido adequadamente enfrentada. Ao deixar de fazê-lo, a douta autoridade julgadora incorreu em omissão. Neste ponto, dou provimento ao recurso ordinário para anular parcialmente a decisão recorrida, devendo os autos retornar à primeira instância para complemento do julgado. Parte dispositiva. Antes posto, conheço parcialmente do recurso ordinário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, no sentido de anular a decisão parcialmente, a decisão recorrida, e determinar o retorno dos autos à primeira instância para complemento do julgado. Este é meu voto. Obrigado, doutor Rui. Antes de registrar, eu só te pediria que editasse e colocasse, você viu que ficou, o tipo aqui ficou tamanhos diferentes. Só coloca lá para colocar tudo no tamanho 4, por exemplo. Sim. Facilitar. Então, vamos lá. Estava bonito no Word, aí quando passa para o sistema, muda tudo. Tem que sempre reeditar lá no sistema. Vamos lá. Ele perde alguma coisa de formatação, sim. Editar relato.
Então, alguma parte ficou muito, as letras ficaram muito pequenas, né? Isso. Tamanho 3, acho que seria, né? Tamanho 4. Não precisa 4. ser... não precisa ser... Pode ir, porque... Eu mesmo nunca gosto quando eu pego uma coisa para ler e tá com uma letra minúscula. Muito bem. Já dá para ver o novo formato aí? Deixa eu ver aqui, peraí. Se tudo ok, eu já registro o voto. Isso, já dá para ver. Agora já. Então, vamos ao registro. Voto registrado. Processo em discussão. Não havendo discussão, eu peço aos demais juízes que confirmem presença. É que não, ainda não foi. Só um minutinho, por favor. Agora foi. Consegui acertar tudo aqui, entrar no sistema. Desculpa, gente. Perfeito. Doutora Raquel, isso já foi. Em votação. Muito bem. Então, o recurso ordinário interposto por Isla Carbon Brasil Limitada foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, foi provido para reconhecer a nulidade parcial da decisão de primeira instância, retornando os autos para complemento de julgado. Agradeço ao doutor Rodrigo pela presença aqui, participando da sessão. E, dando continuidade, vamos analisar o processo. Professor Samuel, desculpe interromper, eu queria agradecer mais uma vez a atenção e desejar aos senhores uma boa sessão e obrigado pela atenção aqui. Um bom dia para todos. Obrigado, doutor Rodrigo. O senhor também. Bom dia. Muito bem. Vamos analisar o processo 41.47.652. Trata-se de um recurso ordinário interposto por Alto Posto Jardim Ester Limitada. A relatora desse processo é a doutora Raquel Iwase. Não há pedido de sustentação oral. Então, passo a palavra diretamente à doutora Raquel, para que ela apenas leia a acusação, ou diga qualquer acusação fiscal, já entre direto no voto. Por favor, doutora Raquel. Presidente, tá certo, muito obrigada. Cumprimento a todos novamente, bom dia. Estamos diante de um caso de apenas uma acusação fiscal, a acusação que recai sobre o contribuinte de emissão nos meses de janeiro de 2018 a dezembro de 2019, de notas fiscais e que totalizaram um montante de operação de mais de 43 milhões de reais e correspondem
a saída de mercadorias, de combustíveis, na verdade, né? Então, a fiscalização autuou o contribuinte com imposição de multa apenas, pois não teria sido comprovado que essas operações de fato aconteceram. E aqui a acusação fiscal contém uma informação de ter havido dolo, fraude ou simulação. Tá? Bom, em análise às notas fiscais emitidas pelo contribuinte, foram constatadas operações de saída de combustíveis em grande volume destinadas a outros postos de combustível, supostamente em atuação operacional como atacadista. Contudo, de acordo com as informações do CADESP, de folhas 271 a 275, a principal atividade do contribuinte é o comércio varejista de combustíveis para automóveis e automotores. No bojo da OSF número tal, a fiscalização identificou milhares de operações de saídas de combustíveis mantidas entre o contribuinte e os mais de 20 estabelecimentos que integram o mesmo grupo econômico. E esse grupo econômico foi identificado em razão da composição comum dos quadros societários. Houve uma notificação ao contribuinte em que a fiscalização solicitou a comprovação da efetividade das operações, por meio de juntada de documentos que respaldassem as transações comerciais lançadas na escrita fiscal. Porém, não houve atendimento, até houve atendimento da fiscalização, porém, o contribuinte não logrou êxito em comprovar a regularidade e a ocorrência das operações. Devidamente intimada do auto de infração, o contribuinte apresentou defesa e a douta DTJ julgou procedente o lançamento. Houve, então, recurso ordinário, buscando a reforma da decisão recorrida. E seus argumentos são: o contribuinte requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sustenta que a quantidade de combustível comercializada foi regularmente fornecida aos destinatários, que, em razão da substituição tributária que recai sobre os combustíveis, não tem crédito nem débito nas operações seguintes, de forma a não ter nenhum ato lesivo ao fisco. Aduz que agiu em fiel consonância com as disposições da legislação, sustenta que agiu com boa-fé, cabendo ao fisco comprovar a suposta fraude, sustenta que a multa é confiscatória e pode ser reduzida nos termos do 527-A do regulamento, sustenta que houve cerceamento de defesa, pois a autuada poderia ter apresentado inúmeros documentos antes da lavratura do auto, e aduz que não deve ser aplicado os juros moratórios e a atualização da multa. A representação fiscal apresentou contra-razões ao recurso, pugnando pelo não provimento. Estes são, em síntese, os fatos. Sigo, então, para o meu voto. O recurso ordinário atende aos requisitos de admissibilidade, por isso dele toma parcial conhecimento. Deixo de conhecer do recurso no tocante aos argumentos de inconstitucionalidade, quanto à violação ao artigo 150, inciso 4 da Constituição, que trata do efeito confiscatório, tendo em vista a vedação legal contida no artigo 28 da Lei 13.457, de 2009. Inicialmente, afasto as preliminares arguidas. Não vislumbra ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o recorrente teve ampla oportunidade para produzir e apresentar provas do quanto alega, mas deixou de assim proceder. Também não vislumbra a nulidade do auto. O lançamento foi lavrado nos termos do artigo 142 do CTN e do artigo 34 da Lei 13.457 de 2009. E os argumentos apresentados pelo recorrente, quando da defesa e também no recurso, evidenciam a plena ciência da acusação que lhe foi imputada. No mérito, o recorrente alega que o lançamento deve ser cancelado em razão de os combustíveis estarem sujeitos à substituição tributária. Aduz que quando o estabelecimento varejista recebe a mercadoria do distribuidor, o imposto já foi retido por substituição tributária e que no respectivo documento fiscal há destaque do valor do imposto retido por substituição tributária em campo próprio. Prossegue sustentando que as saídas promovidas pelo estabelecimento varejista não se sujeitam ao destaque do valor do imposto, porque este foi retido pelo distribuidor, prevendo as operações até o consumidor final e conclui afirmando que não há crédito nem débito nas operações seguintes e que o recorrente não incorreu em nenhum ato lesivo ao fisco.
Em que pese o esforço do recorrente em tentar justificar a sua conduta, fiando-se no regime da substituição tributária, os seus argumentos não merecem acolhimento. No presente caso, não são exigidos valores a título de imposto, porventura suprimidos. Logo, o fato de os combustíveis estarem sujeitos ao regime da substituição tributária é indiferente para o deslinde do feito, pois no presente caso exige-se tão somente a multa pela falta de comprovação das milhares de operações de venda de combustível escrituradas pelo recorrente. Apesar de o recorrente sustentar que as operações de saída aconteceram e que foram realizadas mediante o fiel cumprimento da legislação, devidamente escrituradas, inclusive pelas adquirentes que teriam escriturado as entradas dos combustíveis, os argumentos apresentados não foram comprovados. Além de o recorrente não ter logrado êxito em fazer prova de seus argumentos ao longo da fiscalização, vide folhas 204 a 269, muito embora tenha sido intimado para assim proceder, o mesmo ocorreu nesta fase processual, pois os argumentos novamente foram apresentados, desprovidos de comprovação e não são aptos a infirmar a acusação fiscal. Em contrapartida, as provas dos autos juntadas pelo fisco comprovam a infração, vide folhas 10 a 279. Observe-se que o demonstrativo de folha 10 mostra o total de notas emitidas no montante superior a 43 milhões, mostrando o grande volume de mercadorias supostamente negociadas pelos adquirentes constantes da listagem de folhas 11 a 81. Muito embora a atividade principal da autuada seja o de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, como apontado no campo 16 do auto e no CADESP. Quanto à sua alegada boa-fé, é importante ponderar que a argumentação de boa-fé é aplicável apenas aos casos de creditamento do ICMS com fulcro em documentos fiscais declarados inidôneos, o que não é o caso dos autos. Em assim sendo, o artigo 136 do CTN é aplicável ao presente auto. Por fim, não há que se falar em multa abusiva. A penalidade está prevista em legislação válida, vigente e eficaz, de modo que não é possível afastá-la ante a confirmação da acusação fiscal. Ademais, não estão presentes os requisitos autorizadores da redução e relevação da multa, nos termos do artigo 527-A do regulamento, pois o auto foi lavrado com a indicação de que a conduta foi praticada com dolo, fraude e simulação. O recorrente também não demonstrou eventual discrepância da penalidade com seu porte econômico, tendo deixado de demonstrar eventual impossibilidade de arcar com o crédito tributário constituído. No que tange ao afastamento da atualização da base de cálculo da multa, em que pese o meu entendimento pessoal, há que se aplicar a súmula 13 deste egrégio tribunal, que assim dispõe. É legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374 de 89. Nos termos do artigo 52 da Lei 13457 de 2009, os enunciados das súmulas deste egrégio tribunal têm efeito vinculante. Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário e nego-lhe provimento. Presidente, este é o meu voto, fico à disposição. Muito bem. Já registrou? Tá. Processo em discussão? Doutora Raquel. Sim. Só a data aqui está 9 de novembro. Tá certo, presidente, vou editar. O senhor quer editar aqui? Então já... Vou, sim. O senhor libera, por favor? Já está liberado. Já foi. Bom, enquanto isso, processo de discussão, se alguém quiser fazer um comentário, alguma... Bom, se não, então logo, doutor Raquel... Pronto, presidente.
Muito bem, então, processo... Não tem o que salvar aí, né, doutor? Esse caso realmente é peculiar. Eu peço ao doutor Rodrigo, ao doutor Rui, que confirmem a presença para a verificação do quórum de votação. Em votação. Muito bem. Então, o recurso ordinário interposto por Alto Posto Jardim Ster Limitada teve negado provimento. Foi negado provimento ao recurso, então, do contribuinte. Dando continuidade à sessão, vamos analisar que o processo 41.51.321 também é um recurso ordinário interposto por NN Foods Panificação Limitada. A relatora também é a doutora Raquel. A pedido de sustentação oral, eu pergunto... Presidente. Pois não. A gente pode mudar a ordem? Que aí, enquanto a gente faria o outro, eu vou editando. Poderia ser? Pode ser. Ou não? Não, pode ser, sim. Não tem problema. Então, a gente retorna a isso depois. Então, vamos analisar o processo 40.84.191. Trata-se de recurso misto, portanto, recurso de ofício e recurso ordinário, em que o autuado é Major Carnes Limitada, ME. O relator é o doutor Rodrigo. A pedido de sustentação oral, doutor Rodrigo, estou vendo aqui que tem um outro KCM Fábrica aqui, ele é solidário, é isso? KCM. É que esse, desculpa me interrompê-lo, esse não está em discussão, né, doutor Rodrigo? Só voltou da superior para julgar um aspecto, não é isso? Ah, tá certo. Só voltou da superior para julgar uma anulidade que o doutor Rodrigo está julgando. Exatamente. Bom, então, a pedido de sustentação oral, eu pergunto ao contribuinte se o contribuinte está presente para realizá-la. Não está, então, registrando aqui a sustentação. Então, eu passo a palavra ao doutor Rodrigo, para que ele apresente um breve relato do caso e o seu voto. Fique à vontade, doutor Rodrigo. Obrigado, presidente. Esse caso, acho que vale a pena até um certo detalhamento aí do relatório, sem fazer a leitura, mas porque ele teve esse retorno realmente da Câmara Superior, né? Conforme comentado aí pela Maria Cláudia, né? Então, é um auto de infração com 3 itens: não emissão de cupons fiscais relativos às vendas de mercadorias tributadas retiradas do estabelecimento pelo próprio comprador. O item 2, utilização de programa aplicativo em desacordo com a legislação, sobrepondo-se ao controle do software básico do emissor de cupons fiscais, obstando a concomitância da captura do item de venda com a visualização. E o terceiro item foi falta de escrituração, com o objetivo de ocultar o movimento real de documentos relativos às entradas de mercadorias, sendo que já se encontravam escrituradas as operações do período. Como solidários, constam as empresas KCMS, Fábrica de Software e Automação, e Frigorífico Better Beef, que figuram como solidários.
Os autos foram distribuídos a esta Câmara, né, por ocasião da decisão desfavorável à interposição de recurso pelo contribuinte, que no primeiro momento converteu em diligência o julgamento para que o chefe do posto fiscal competente se manifestasse se teria havido o recálculo do débito requerido a folhas 1545, bem como se haveria expressa confissão do débito e renúncia do contencioso administrativo tributário. A folha 1561, em atendimento à diligência, foi informado que o autuado Major Carnes Limitada protocolou o pedido de revisão do débito, sendo recalculado e intimado o contribuinte dos valores e dos prazos para a confissão e pagamento. Porém, o pagamento e confissão não constavam até aquele momento, em 31/10/2018. Após o cumprimento da diligência, os autos retornaram a esta Câmara na então composição, restando provido o recurso de ofício para restabelecer a exigência do item 1 e desprovidos os recursos ordinários. A autuada Major Carnes, em face disso, ela interpôs recurso especial, e a Câmara Superior teve o voto que prevaleceu no sentido de dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornassem à Câmara Ordinária para julgamento da questão da nulidade procedimental arguida em sede de RO, preservando-se no mais a decisão recorrida. Então, o único ponto agora, segundo delimitado pela Câmara Superior, é a apreciação desta questão, desta eventual nulidade suscitada em recurso especial. Então, eu passo, senhores, à leitura do voto. Em seu recurso ordinário, sustenta a recorrente a suposta existência de vício no processo de fiscalização, o que levaria à nulidade do AIM. Pois bem, de acordo com o relatório fiscal, folhas 6 a 20, a ação fiscal se iniciou por determinação constante da ordem de serviço, número 07 tal, emitida em 3/5/2016, a folha 36. Porém, o presente lançamento se fundamenta, conforme folhas 28 e 29, em diligência fiscal ocorrida em 22/7/2015, ou seja, mais de 9 meses antes da emissão daquela ordem de serviço. Tenho para mim, com base nos ditames da Lei Complementar 939 de 2003 deste Estado, que qualquer ação fiscal deve ser precedida de emissão de ordem de fiscalização, salvo as situações descritas no artigo 9º da aludida lei, o qual dispõe flagrante infracional, continuidade de ação fiscal iniciada em outro contribuinte ou apuração de denúncia, nos quais adotar-se-ão de imediatas providências visando a garantia da ação fiscal, devendo, nesses casos, a ordem e fiscalização, notificação ou outro ato administrativo ser emitido no prazo máximo de 48 horas. Observe que, mesmo nos casos de exceção, que não se enquadra o caso presente, a ordem de fiscalização deve ser emitida no prazo de 48 horas da diligência realizada. Na situação aqui enfrentada, no caso concreto, a diligência efetuada em 22/7/15, no estabelecimento da recorrente, conforme o termo de diligências fiscais de folhas 28 e 29, não foi precedida da emissão de ordem de fiscalização. Segundo a decisão de primeira instância, a ordem de serviço não seria um dos requisitos do lançamento tributário. De fato, como bem argumentado pela recorrente, não é mesmo requisito do ato do lançamento, mas sim do procedimento, que representa a condição de validade do ato do lançamento. Dessa forma, a meu ver, deve ser reconhecida a nulidade de todo o procedimento fiscal que resultou na lavratura do AIM, em face da recorrente Major Carnes,
sob pena de violação à legislação aqui arguida, bem como a diversos princípios constitucionais, dentre eles da segurança jurídica. Aliás, nesse sentido, já decidiu o instituto. Aí eu coloco, a título ilustrativo, uma decisão da segunda Câmara, do AIN 4051-506, dígito 0. Ante todo exposto, conheço do recurso ordinário interposto pela recorrente Major Carnes e dou-lhe provimento para decretar a nulidade do AIN. Por consequência, restam prejudicados por perda de objeto o recurso ordinário interposto pela recorrente KCMS, bem como o recurso de ofício interposto pela Fazenda deste Estado. Esse é meu voto, presidente. Só um dos solidários que tinha apresentado o recurso, tá? O outro não tinha apresentado, então por isso que não consta aqui da parte dispositiva. Então, esse é meu entendimento, presidente. Fico à disposição. Obrigado, doutor Rodrigo. Muito bem. Antes de comentar, me tira uma dúvida. O que veio da Câmara Superior é só para analisar esse ponto, é isso? Só para analisar esse ponto, presidente. Tá certo. Eu tenho um entendimento aqui, que, aliás, já debati com o doutor Rodrigo, essa é uma questão daquela aula do IBET, né? Lembra que tem a aula lá, e você participou dessa aula lá? E que era até de uma questão, escuta, o procedimento, ele macula o auto. E lá, naquele momento, eu já havia manifestado que o meu entendimento em tese é que não, né? Mas é uma garantia do contribuinte à ordem de serviço? Sem dúvida que é. Sem dúvida que é. E o contribuinte poderá exercer da maneira como quiser, né? Pode entrar com representação contra o fiscal, pode fazer o que bem entender. Do ponto de vista do auto-infração, eu quero analisar aqui algumas questões, eu peço licença do doutor Rodrigo para tirar em vista, eu quero analisar algumas coisas, né? E pelo que eu entendi do seu voto, não foi uma surpresa, né? Em que pese não haver a ordem de identificação, me parece, e isso eu vou analisar nos autos, o contribuinte sabia que estava, ele deve ter sido notificado para apresentar algumas coisas e tal. E, então, na verdade, ele tinha, não há, isso vou analisar, né? Porque não há nulidade sem prejuízo, né? Me parece que não houve prejuízo nenhuma da parte do contribuinte. Ele não foi surpreendido com a auto-infração. Ainda que pudesse ser, né? Por exemplo, se era desnecessária a qualquer informação do contribuinte para o auto, ainda assim, entendo que não... Porque o auto de infração, perdão, a ordem de serviço fiscal, ele não é um requisito nem mesmo para o auto de infração, né? No nosso sistema lá, ele até é, né? A ordem de serviço fiscal, pela lei complementar, né, do Código de Defesa e Obrigações do Contribuinte, ele é um documento para a fiscalização. Então, se eu posso lavrar um auto sem a fiscalização, absolutamente desnecessário esse documento chamado OSF, né? Mas é óbvio que vou ter que analisar aqui alguns casos, né? Ou seja, a questão, principalmente, fundamentalmente, é do prejuízo, né? Ou seja, qual foi o prejuízo experimentado pelo contribuinte? Porque se houve prejuízo, aí eu posso começar a falar em nulidade, né? Em que pese tudo isso que eu falei, eu posso ter, sim, uma questão de nulidade aqui. Se a defesa dele pudesse ter sido... Né? Então, e como estava a defesa, acabei não olhando, e eu até perguntei, doutor Rodrigo, no início da sessão aqui, o voto já estava no sistema e eu acabei não olhando, né? Olhei os outros votos que foram enviados, mas não olhei esse daí. Então, só peço licença, doutor Rodrigo, para eu analisar rapidamente essa questão, e, então, em função disso, eu tiraria em vista. Bom? Mais alguém quer vista esse processo?
Eu vou aguardar o seu posicionamento e a sua vista, e qualquer coisa eu trago uma manifestação. Tá ótimo. Que, inclusive, vou conversar na reunião de câmaras na segunda-feira sobre esse caso, que eu também fiquei um pouco em dúvida. Aliás, uma pergunta, doutor Rodrigo. O senhor citou lá esse processo da segunda Câmara. Teve alguma consequência? Houve recurso especial? Ou ainda não foi votado? Ou não houve recurso especial? Sabe dizer? Eu não me recordo agora, presidente, mas pelo que eu me lembro, é uma decisão que prevalece, pelo menos ainda. É uma decisão que eu vou dar uma olhada nisso também, para ver se há algum entendimento da Câmara Superior a respeito, né, também. Mas era uma situação bastante parecida, presidente. Tá. Que é uma situação pouco e muito rara, né? A gente pegar aqui. Esse outro caso que eu falei, eu já peguei, de auto sem a ordem de serviço, né? Eu me manifestei nesse sentido. Para que eu vou pedir de uma ordem de serviço? É para um serviço de fiscalização. Se o auto foi lavrado sem um serviço de fiscalização, né, eu poderia, não há por que exigir esse documento, né? Aqui é um caso diferente desse que eu coloquei, né, porque há uma diligência, né, fiscal, mas eu vou analisar com calma então, essa matéria aí. Bom, então, se não há mais nenhum interessado, o processo, então, da Major Carne, ele sai em vista. E eu vou, então, só um minutinho, que ele está aqui demorando um pouquinho aqui. Ok. E vamos retomar, então, aquele processo da doutora Raquel. Já podemos, doutora Raquel? Podemos, presidente. O voto já está editado no sistema para que todos tenham acesso. Então, tá, como foi anunciado, né, um recurso ordinário da MM Foods Planificação Limitada, no processo 41.51.321, a pedido de sustentação oral, que já foi anunciado, e a contribuinte não está presente para realizá-la. Então, estou registrando aqui a ausência do contribuinte. E eu passo então a palavra à doutora Raquel, para que ela apresente o seu voto. Fica à vontade, doutora. Bom dia a todos novamente. Estamos diante aqui de um outro caso de apenas uma acusação fiscal. O contribuinte é acusado de ter se creditado indevidamente do ICMS em mais de 2 milhões de reais. O contribuinte teria lançado no campo 57 outros créditos da GIA, valores que o contribuinte alega serem referentes ao crédito outorgado previsto no artigo 22 do anexo 3 do regulamento. Eu vou fazer aqui a leitura do meu relatório, só um minuto. Bom, cumpre consignar que o contribuinte é empresa que tem como atividade principal a fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria, produzindo produtos classificados nas posições NCM 1905, 9090, que são aquela posição de outros para produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas, e a posição NCM 1901, 2000, que diz respeito a misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas. Devidamente intimado do auto de infração, o contribuinte apresentou defesa. Em manifestação às folhas 1535 a 1538, o fiscal autuante sustenta a manutenção do lançamento, alegando que o próprio relato do auto informa que, notificado e renotificado, o contribuinte não comprovou a legitimidade dos lançamentos, que o contribuinte, além dos créditos indevidos glosados,
creditou-se mensalmente de valores de ICMS relativos às entradas com crédito do imposto e de créditos de ICMS relacionados ao Simples Nacional. E aí indica as dias onde constariam esses créditos, esses outros créditos. Aduz ainda que o contribuinte não comprovou a legitimidade dos lançamentos, nem por ocasião das notificações, nem na defesa, quando informou ter direito ao crédito outorgado, cuja concessão depende de requisitos que no entendimento da fiscalização não foram atendidos, e que a multa e os juros são previstos na legislação vigente e devem ser mantidos. A douta DTJ julgou procedente o lançamento, com fundamento nas dias de folhas 132 a 167 e 13 a 21, por indicarem que o contribuinte apropriou outros créditos de ICMS, além dos que seriam referentes à outorga prevista na legislação, bem como por conta da ausência de indicação do fundamento legal para o creditamento levado a efeito e por conta do não atendimento ao pedido de esclarecimentos. Inconformado, o contribuinte interpôs recurso ordinário alegando que a ilegalidade do auto por ausência de motivação e fundamentação, ausência de análise da operação da autuada e de seu direito ao crédito, violação da ampla defesa e do contraditório, já que a Delegacia Tributária de São Paulo não teria apreciado o mérito da defesa apresentada, bem como as mais de 1.300 páginas de material probatório apresentados, que a recorrente realiza operações com produtos beneficiados por crédito outorgado, por esse motivo teria direito ao referido crédito, conforme o artigo 62 do regulamento, valores esses informados na GIA no campo outros créditos, que por equívoco teria preenchido a descrição dos lançamentos como, abro aspas, crédito de ICMS, operação própria, produtos sujeitos à substituição tributária, artigo 271 do regulamento, quando na realidade se tratava de crédito outorgado, fecho aspas. Cita a doutrina e teoria acerca das provas no processo tributário, sustenta que as multas seriam desproporcionais e abusivas, aduz que as multas seriam confiscatórias e que seriam inconstitucionais conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos termos da ADIM 551, pede a aplicação do artigo 527-A do regulamento, por não ter havido dolo, fraude ou simulação, e nem haver a cobrança do imposto, sustenta que os juros não podem superar a taxa Selic e, por fim, pede a reforma da decisão para reconhecer a nulidade do auto, que seja reconhecida a regularidade do crédito apropriado decorrente da opção pelo crédito outorgado, requer a redução dos juros a 1% ao mês, que seja afastada a Selic e requer a redução da multa para o limite de 20% do tributo devido. Protesta pela juntada de provas. A representação fiscal apresentou contra-razões ao recurso, pugnando pelo seu não provimento. Estes são, em síntese, os fatos. Passo ao voto. O recurso ordinário atende aos requisitos de admissibilidade, por isso dele toma parcial conhecimento. Deixo de conhecer do recurso no tocante aos argumentos de inconstitucionalidade quanto à violação ao artigo 150, inciso 4 da Constituição, que trata do efeito da vedação ao confisco, e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a vedação legal contida no artigo 28 da Lei 13.457. Preliminarmente, o recorrente aduz a nulidade do auto por ausência de motivação, sustenta a nulidade da decisão recorrida por violação ao contraditório e ampla defesa por não ter sido analisado o direito creditório. No mérito, o recorrente refuta a glosa dos créditos por acreditar que preencheu os requisitos para aproveitamento do crédito outorgado e pugna pelo cancelamento da exigência. No tocante à preliminar de nulidade do auto, não vislumbro a ausência de fundamentação, motivação. A acusação fiscal que recai sobre o recorrente é clara e foi fundamentada no artigo 61 do regulamento. Ademais, o relatório circunstanciado que acompanha o lançamento é detalhado e não deixa dúvidas, assim como os argumentos de defesa do recurso apresentados demonstram que o recorrente compreendeu a acusação fiscal. Agregue-se a isto o fato de o recorrente ter sido notificado e renotificado, conforme folhas 10 e 12, para esclarecer, demonstrar a origem, os cálculos, a composição dos valores creditados e para indicar o suporte legal para tanto, ao longo da fiscalização, e não ter atendido a determinação. Tal conduta denota o desinteresse do recorrente naquele momento, de esclarecer fatos e a linha da fiscalização adotada pelo autor do feito, o que enfraquece o argumento de nulidade apresentado. O recorrente também requer a declaração de nulidade da decisão recorrida por acreditar que a
douta julgadora monocrática não enfrentou todos os argumentos e documentos apresentados por ocasião da defesa. O recorrente é acusado de ter se creditado indevidamente do ICMS mediante o lançamento no campo 57 outros créditos das GIAs dos valores indicados no demonstrativo 1, sob código 00799, outras hipóteses preenchida pelo contribuinte. Alega que os créditos glosados são créditos outorgados previstos no artigo 62, concomitantemente ao artigo 22 do anexo 3 do regulamento. E aí eu transcrevo estes dispositivos. De acordo com os dispositivos acima, o contribuinte que promove saídas internas de determinados produtos, como, por exemplo, os classificados nas posições NCM 1905, 9090, que corresponde a outros produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas, e o da posição 1901, 2000, que corresponde a misturas e pastas para preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas, como os produzidos pela recorrente, pode optar pelo crédito outorgado de 7% sobre o valor das saídas internas, desde que todos os estabelecimentos do contribuinte sejam optantes do citado crédito, que a opção seja formalizada no livro de ocorrências, que as saídas sejam tributadas e que não sejam apropriados quaisquer outros créditos relativos à entrada dos produtos referidos no caput do artigo 22 do anexo 3 do regulamento, quando recebidos para revenda ou de mercadorias e serviços, quando utilizados na sua fabricação. Tendo o recorrente feito a opção pelo crédito outorgado no seu livro e havendo saídas tributadas, a celeuma remanesce sobre a apropriação ou não de quaisquer outros créditos, conforme acima indicado. De acordo com a decisão recorrida, o lançamento foi mantido em razão de ter sido identificada a apropriação de outros créditos, o que teria inviabilizado a apropriação dos créditos outorgados. Consta da decisão que as GIAs de folhas 132 a 167 e 13 a 21 comprovam que o recorrente apropriou outros créditos de ICMS, além dos que seriam referentes à outorga prevista na legislação. De acordo com tais documentos, o recorrente efetua créditos mensais relativos às entradas de mercadorias e também créditos de ICMS relativos ao Simples Nacional. No entanto, o recorrente sustenta que tais créditos não teriam condão de afastar o aproveitamento dos créditos outorgados na medida em que não apropriou quaisquer outros créditos quando o aproveitamento do crédito outorgado no tocante a todos os produtos que possuem este benefício, ou seja, aqueles relativos ao produto resultante da industrialização da farinha de trigo, conforme folhas 1601 a 1602. O recorrente reforça as folhas 1602 que apresentou documentos que comprovariam tal assertiva, os quais não foram enfrentados pelo julgador monocrático, a saber, abro aspas. Ora, palavras do recorrente, abro aspas. Ora, é estarrecedor que esta autoridade julgadora tenha utilizado tal argumento para inviabilizar a apuração realizada pela recorrente, tendo em vista que em suas planilhas de saída marcou de amarelo os produtos que lhe dariam direito ao crédito outorgado, sendo certo que, quando apropriou dos créditos outorgados referentes a essas mercadorias, obviamente não aproveitou quaisquer outros créditos, cumprindo com a legislação vigente. Por óbvio, nobres julgadores, que, conforme demonstrado nas memórias de cálculo, bem como nas referidas planilhas, a recorrente realiza operações com produtos beneficiados pelo crédito outorgado, resultantes da industrialização de farinha de trigo, bem como com produtos cuja apuração se dá pelo débito e crédito, ou seja, não beneficiados pela dita concessão. Fecho aspas. O parágrafo 3º do artigo 22 do anexo 3 do regulamento é claro ao estabelecer como hipótese impeditiva do crédito outorgado a apropriação de quaisquer outros créditos a serem entendidos como os créditos relativos à entrada dos produtos referidos no caput, quando recebidos para revenda, ou de mercadorias e serviços quando utilizados na sua fabricação. Tendo em vista a qualidade tendo em vista que o recorrente é fabricante e que produz um portfólio diversificado, ou seja, são comercializados outros produtos além daqueles classificados nas posições NCI 1905, 9090 e 1901, 2000, é natural que tenham sido apropriados outros créditos.
No meu sentir, a opção pelo crédito outorgado impede o aproveitamento de quaisquer outros créditos relacionados com as saídas internas dos produtos beneficiados e não quanto aos demais créditos atrelados aos demais produtos comercializados pelo recorrente. Neste aspecto, a decisão recorrida deixou de enfrentar o ponto relevante da discussão, que é, no meu sentir, a natureza dos demais créditos apropriados pelo recorrente. Não basta indicar que outros créditos foram apropriados, além do próprio crédito outorgado. À luz do artigo 22 do anexo 3 do regulamento, o julgador monocrático deveria ter apreciado os documentos carreados aos autos, objetivando confirmar o argumento de defesa do recorrente, se o argumento de defesa do recorrente procede ou não, sob pena de ofensa aos princípios contraditórios, da ampla defesa do devido processo legal, bem como para a efetivação da busca da verdade material. Em outras palavras, penso que é necessário analisar o arcabouço probatório apresentado no intuito de identificar se foram ou não apropriados quaisquer outros créditos relacionados com os produtos fabricados, comercializados e gravados com benefício do crédito outorgado. Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário e dou-lhe provimento para anular a decisão recorrida para que outra seja proferida mediante o enfrentamento de todos os argumentos e documentos apresentados. Presidente e demais conselheiros, este é meu voto, fico à disposição. Obrigado, doutora Raquel. Parabéns pelo voto. O processo é em discussão e eu gostaria de discuti-lo. Doutora Raquel, eu estava analisando aqui a decisão em primeira instância e me parece que esse processo está partindo para uma discussão que talvez não seja a central aqui, né? Eu estou olhando aqui o seguinte, olha, vamos lá. A discussão central aqui é o seguinte, olha, não é a discussão, me parece, e por isso até vou pedir licença para tirar esse processo em vista, não é com relação, olha, se quando fala de aproveitamento de quaisquer, não é o sentido de quaisquer outros créditos, né? O que se discute não é o que ele fala que ele não poderia descreditar de nada. A acusação ela é bastante específica, olha, ele está se creditando de algo que ele não comprovou. Essa é a acusação. Ele lançou em dia lá, olha, esses créditos tais, né? Ele foi notificado a apresentar qual é o fundamento legal desse acreditamento, o contribuinte nada respondeu, isso que eu li aqui da decisão de primeira instância e do seu voto, doutora. E posso ser equivocado, então, eventualmente, se eu estiver equivocado, me corrija, fique à vontade. Mas, então, a questão é que este crédito não foi comprovado. Muito bom. E aí entra, então, o voto da senhora. Falando isso aí, fala, não, mas se ele apresentou lá, ele apresentou lá uma planilha e não foi analisada. E aí, me parece que também, no primeiro momento, não é o que eu encontro na primeira instância, né? A primeira instância, ela sim, ela analisa essa matéria, ela analisa essas provas e fala o seguinte, olha, não há omissão, em princípio, da primeira instância com relação a essas provas. O cara fala, olha, ele apresenta uma planilha, mas não apresenta nada, ele entendeu? Ou seja, ele não apresenta outros documentos, né? Ela é bem clara aqui no sentido de falar, olha, vamos lá. Muito bem. Então, aqui, lá no parágrafo 7 da decisão em primeira instância, ó, após autuada e série de defesa, o contribuinte veio informar que produz e comercializa, em sua maioria, produtos classificados em NCM e tal, e que os lançamentos correspondem a créditos outorgados que têm por fundamento o artigo 62 e o artigo 22 do anexo 3 do RICS. Bom, muito bem. Então, somente agora, na defesa, ele veio falar, olha, porque ele teve a oportunidade de fazer isso na fiscalização, não fez, né? Então, o AIM está correto, né? Em si, ele está correto até esse momento. A gente vai ter que analisar depois se ele faz direito a esse crédito ou não. Mas o AIM está correto ou não? Olha, ele lançou um AIM lá e não explicou por quê. Sem fundamento. Perfeito. Vamos lá.
Aí lá no item, aí no parágrafo 8, né, da decisão ainda, olha, a defesa, o contribuinte anexou o demonstrativo de folhas 169 a 1532, com a discriminação de mercadorias vendidas ao longo do exercício de 2018 e com a indicação de quais delas dariam direito a crédito otorgado. Então, primeiro, ele está se manifestando explícita, ele viu, né? Ele viu essa planilha, né? E agora ele vai comentar essa planilha, que é o parágrafo 9. O demonstrativo, porém, não contém o cálculo individualizado dos créditos otorgados por período, além de não estar acompanhada, nem ao menos por amostragem, dos documentos fiscais referidos. Né? Então, aqui, ele fala o seguinte, o que está claro aqui, né, para mim, entendo isso aqui, é o seguinte, olha, isso que ele chama de prova, né, esse documento que ele apresentou, não tem nenhuma validade. Né? É isso que ele está falando, não tem nenhuma validade. Assim, e nisso eu concordo com ele, até onde eu olhei do processo. Né? Ele simplesmente apresenta lá uma planilha das suas saídas, falando, olha, está vendo? Eu vendi pão doce, está vendo? Eu vendi pão francês, está vendo? Eu vendi não sei o quê. Né? E não o que ele... Né? Estou até um processo aqui aberto, só que vou pegar aqui uma linha aqui. Ó, né? Por exemplo, olha, estou pegando aqui na folha... Vou pegar lá em cima no começo. A planilha é muito grande, é. Então, ele não fala, olha, está vendo que eu emiti a nota fiscal, número daqui a 26, deixa eu aumentar aqui o tamanho, porque a nota 160561, né? E essa que foi emitida pelo posto de garantia, pegou aqui. Ele apenas coloca lá uma observação: crédito MS otorgado conforme RIC em São Paulo. Mas qual o valor do crédito? Né? Mas realmente essa nota fiscal número 2 que eu citei, ela foi emitida, ou seja, o que a primeira instância faz, ela analisa assim, esses documentos, essa planilha, e a ela não dá nenhum valor probatório. E ela coloca os motivos por quê. Primeiro, porque não me diz nada. Né? É uma planilha produzida lá pelo contribuinte, não fala nem qual é o valor do crédito, né? Que ainda que se admitisse, né? Ainda que se admitisse essa planilha como verdadeira, mas o valor está correto? Qual é o crédito que ela tem direito? Porque aqui ela não está falando qual crédito que ela tem direito. Né? É isso que ele está falando lá. E mais, né? Nem por amostragem foi juntada uma única nota fiscal para comprovar essa sua planilha. Então, me parece que não há necessidade desse processo retornar para a Câmara, para a primeira instância, para análise desse processo. Parece que a análise dessas provas já foi feita. Né? O julgador pensante já se manifestou sobre ela, não dando qualquer valor probatório a ela. Então, essa é a primeira análise que eu fiz aqui, né, assim, analisando a decisão de primeira instância, analisando o seu voto, analisando o processo. Bom, e aí, então, me resta aqui, aí resta depois a gente analisar. Bom, se não há essa unidade, o que a gente vai fazer com essa prova? Ela, para nós, ela serve ou não? Né? Me parece que ela realmente não tem muita utilidade. Né? Ela não tem muita utilidade aqui, porque parece que nem tem essa discussão, e nisso eu concordo que a doutora Raquel colocou lá, olha, e o regulamento é claro quando ele coloca quaisquer outros créditos, nesse caso ele dá a definição de quaisquer outros créditos, né? Realmente, esse quaisquer outros créditos dizem respeito aos produtos, né, às mercadorias e serviços que foram utilizados na produção nessa panificação aí, nesses produtos, né, que foram saídos. Então, ele teria que abrir mão realmente desses créditos. Né?
eventualmente não tem que abrir mão de outros créditos, né, que não foram utilizados nessa produção aí, né? Então, nesse sentido, eu queria analisar melhor, ver, né, porque essa planilha também ela fala o seguinte, né? Ela fala, eu só estava o seguinte, olha, eu tenho direito a crédito outorgado, né? Eu tenho direito. Mas ninguém, até esse momento, ninguém negou esse direito a ele, entendeu? A fiscalização não negou o direito que ele tem ao crédito outorgado. O que a fiscalização negou é o direito a esse crédito que ele lançou sem fundamento legal. Ele lançou sem fundamento legal, foi notificado e tal. Então, caberia exclusivamente a ele comprovar que aquele valor que o fisco glosou diz respeito a crédito outorgado. E na análise que eu fiz até o momento, e eu vou analisar mais profundamente, ele não comprovou isso, entendeu? Lançar uma lista, trazer uma lista do Excel. Olha, olha aqui os lançamentos que eu fiz, né? Que eu vendi, os produtos que eu vendi, não quer dizer que aquele crédito que foi glosado diz respeito a isso, né? É possível, né? É possível até mesmo, estou pegando um caso, que ele tenha lançado em dias, né? Esse crédito outorgado no valor correto, referente a essa planilha aí, né? Então, eu quero analisar melhor essa questão, né? Já de plano, me parece que eu não acompanharia a doutora Raquel nessa questão da nulidade parcial de decisão de primeira instância, que me parece que eu vou olhar se há outros documentos que ele omitiu, né? Mas, com relação a essa planilha especificamente, eu entendo que a primeira instância cumpriu o seu papel, né? Em refutá-la, né? E aí, se a gente entender que esses documentos são úteis, aí é nós que temos que fazer alguma coisa, né? Ou nós analisamos e damos a ele o valor probatório que a gente acha que tem que ter, ou a gente manda em diligência para o fiscal analisar, não sei qual seria aí a questão, né? Mas me parece até esse momento que o primeira instância cumpriu o seu papel do indicante, ele não tem que fazer mais nada, né? Nós é que teríamos que fazer a partir disso. Então, eu peço licença, doutora Raquel, para tirar em vista esse processo, para dar uma analisada mais detida nessa questão. Presidente, eu acho salutar realmente essa sua análise. Ao longo da elaboração, da minha avaliação e da elaboração do meu voto, eu me peguei pensando em várias questões. Uma delas é que o fato do contribuinte ter sido notificado e renotificado e não ter esclarecido, né? Isso realmente é muito... é intrigante, vamos dizer assim, né? Nos faz pensar em N possibilidades. O fato é que, posteriormente, em defesa, já ao longo da marcha processual, ele traz documentos e traz argumentos e até faz demonstrações do que seria o direito ao crédito dele na própria petição, nas próprias razões de recurso. Quando você abre o recurso, inclusive, é bem extenso, porque ele vai meio que trazendo os cálculos do crédito para dentro do recurso, numa tentativa de falar assim, olha, agora não tem como o meu argumento não ser apreciado, então ele vai trazendo. E aí, o que eu me peguei pensando? Eu penso que essa questão do crédito e do montante desse crédito teria sido melhor trabalhado se ele tivesse atendido a fiscalização, que eu acho que, de fato, era um momento muito oportuno e para a fiscalização se debruçar sobre aquilo e dizer tem direito ao crédito, é crédito outorgado mesmo, houve uma falha formal aqui de não ter indicado a natureza do crédito, mas ele existe, você fez a opção corretamente, e tal. Mas ele não se dedicou a isso na fase da fiscalização. Porém, a legislação também não o impede de trazer esses documentos na fase da defesa. E ele traz documentos, e ele reforça isso, no sentido de que os créditos glosados são crédito outorgado e que ele tem como provar que são crédito outorgados. E que, então, ele no seu entendimento, ele conseguiria provar e traz todo o cálculo, planilhas. Então, eu acho que ficou bem compreendido que
a glosa decorre da não comprovação da natureza daquele crédito. Muito bem. Só que na decisão de primeira instância, quando o julgador se debruça sobre esses documentos, esses argumentos, eu penso que ali ele também desvirtuou um pouquinho, ele podia ter continuado nessa linha. E aí ele traz um ponto novo, que é, olha, eu não vou reconhecer o seu direito ao crédito, porque você tem outros créditos. E ao ter outros créditos, você já está fora dos requisitos do artigo 22. Então, eu penso que ali o julgador, ele abriu uma outra frente, que é não só não ter provado a natureza do crédito, que está lá desde a origem, que é a acusação fiscal, que é a fundamentação, a motivação do auto. Mas ele traz um complicador, ou melhor, um ingrediente novo, que é, olha, na verdade, eu não te dei o direito ao crédito porque eu vislumbrei aqui que você apropriou outros créditos. Então, quer dizer, ele saiu do contexto do natureza de crédito outorgado para, olha, na verdade, eu nem vou dizer se é crédito outorgado ou não. Por quê? Porque eu estou numa fase anterior. Eu estou numa fase de você não cumpre requisitos sequer para crédito outorgado. Então, quando o julgador monocrático faz isso, aí eu acho que ali ele nos convoca a enfrentar essa questão também. E ali eu achei que... ali eu acho que... E por isso que o meu olhar foi para, olha, então, se vamos dar um passo atrás, seguindo a premissa adotada pela decisão recorrida, se vamos dar um passo atrás, que é avaliar se o contribuinte detinha o direito a sequer pensar em um crédito outorgado, então temos que avaliar a natureza desses outros créditos. Quer dizer, se a fundamentação para negar e para manter o auto você não tem direito a crédito outorgado porque eu vislumbrei outros créditos na sua GIA, então, peraí, vamos avaliar a natureza desses outros créditos. Para depois, então, enfrentarmos, olha, realmente o que você tem ali é crédito outorgado ou não é crédito outorgado. Então, eu acho que eu concordo com o senhor que a acusação fiscal era mais simples. Ora, qual a natureza? É crédito outorgado ou não é crédito outorgado? Mas quando o julgador traz um elemento novo, que é você sequer tem direito ao crédito outorgado porque você apropriou outros, e a legislação ali, ele qualifica o que é o quaisquer outros, então não dá para o julgador fugir disso. Para dizer que o contribuinte não cumpriu os requisitos, ele tem que me responder. Esses outros créditos que estão lá na GIA são outros fora do que o 22, o trecho final do parágrafo 3º do 22 diz que são? Por isso que eu acho que ali a gente tem um elemento a mais, né? Sim, concordo. Não, concordo, senhora, sim. Eu acho o seguinte, aqui, uma avaliação minha, é muito peculiar minha, que não sei se todos concordam, mas aliado ao fato do contribuinte não ter respondido à notificação e renotificação, o momento da apuração desse crédito, da legitimidade dele, veio para o nosso contexto, o contexto do contencioso, né? E aí, ao que me parece, o julgador, ele ficou, vamos dizer assim, com a incumbência de refazer a fiscalização, vamos dizer assim. E aí, talvez ele não tenha se sentido confortável de enfrentar os documentos que vieram só na fase da defesa, que deveriam ter vindo na fiscalização. E aí, por quê? Porque, obviamente, é algo muito mais extenso, né? Por óbvio, mas o fato é que os documentos e os argumentos estão lá. E aí, quando eu vejo, está lá na decisão recorrida, que um dos motivos pelos quais ele desqualificou a prova é que o contribuinte não teria trazido uma amostragem de nota fiscal. Ali eu falei, poxa, mas as notas fiscais, elas estão indicadas na planilha do contribuinte. De fato, não tem ali uma amostragem. Mas aí eu me pergunto, o contribuinte tendo indicado na sua planilha que, em tese, seria uma memória de cálculo comprobatória do que aquilo que ele apropriou de fato existe e é direito dele, ou seja, bastando o contribuinte ter lá indicado na planilha notas fiscais números tais,
seria necessário, de fato, ele ter trazido uma amostragem das notas? Porque, veja, nós sabemos que, né, os auditores têm acesso às notas e toda esse arcabouço probatório de outras formas. Então, ali eu pensei, me fez pensar, de fato, que a prova não foi devidamente analisada. E não estou dizendo, presidente, que o julgador não possa chegar à mesma conclusão de manter o auto. Eu acho que ele pode, sim, avaliando todos os documentos, as planilhas, e inclusive o cálculo, e aí no que eu digo o cálculo, talvez até mandando para o próprio autor do feito apreciar isso, eu acho que se o julgador apreciar e enfrentar todas as provas, ele ainda pode chegar na mesma conclusão. O meu ponto é que eu penso que as provas elas não foram apreciadas, sobretudo quando vem a decisão recorrida com esse segundo fundamento, que é, ora, você não preencheu os requisitos para o crédito otorgado, dando um passo atrás, entende? Entendi. Eu estou fazendo essas colocações apenas para justificar como que eu cheguei na minha tomada de posição, né? Mas eu acho, sim, que é salutar uma segunda avaliação, sobretudo pela sua experiência, que é vasta, e pode, sim, contribuir e nos trazer algo novo aqui que eu talvez não consegui atingir, não consegui vislumbrar, e, enfim. Não, doutora Raquel, senão eu concordo com a senhora. E quando eu coloquei ali atrás que o processo parece começa a caminhar por um caminho, sim, está claro essa questão de quem puxou esse conceito de outros créditos aí, foi lá na primeira instância, né? Só que esse seria mais um motivo para eu não reconhecer a nulidade, né? Porque ainda tem frequência. Além de explicitamente, como eu entendi, que ele analisou aquelas provas, ou seja, dentro do contexto do seu entendimento de que esses quaisquer outros créditos diz respeito a qualquer outro crédito mesmo, nada do que ele apresente faz sentido na sua decisão. Então, também não seria caso de complemento julgado, porque a não análise dessas provas está coerente com o direito que foi aplicado. Olha, se ele não tem direito a nenhum crédito, na ideia de ele me apresentar 15 mil páginas de notas fiscais, mais 50 mil páginas de planilha, não é de nada disso, né? Nada disso importa, né? Não importa uma declaração do Papa falando que ele está certo, nada disso importa. Se eu estou aplicando a tese jurídica de que ele não tem direito a nenhum crédito, ele não tem que justificar nenhum crédito, porque não tem direito a nada, né? Então, assim, essa decisão ainda assim não seria nula. Ela teria que ser reformada e teria que aplicar o nosso direito aqui. Aí, sim, dentro do nosso entendimento do direito, de que, sim, ele tem direito a outros créditos, né? Aí a gente teria que analisar essas provas tal, dentro desse entendimento. Mas eu ainda assim não vislumbraria aí a qualquer nulidade na primeira instância, né? E com relação, sim, à questão se ele teria necessidade ou não de demonstrar, colocar, sim, porque as provas, né, as provas que são trazidas aos autos, elas não são para o fiscal, não, elas são para nós, para os julgadores. A senhora tem aí acesso às notas fiscais emitidas? A senhora não tem, né? Eu tenho pela particularidade só de ser fiscal. Mas se eu fosse, por exemplo, procurador do Estado, não teria também acesso, entendeu? Então, as provas elas são dirigidas ao julgador, né? Elas não são dirigidas à fiscalização. Seria, naquele momento, a da fiscalização. Lá na fiscalização poderia até arguir, não, mas o contribuinte ou a fiscalização tem acesso a isso daí, né? Mas por que a Fazenda às vezes não coloca? A Fazenda não coloca porque a lei fala que a Fazenda não precisa colocar, né?
A Fazenda pode elaborar planilhas, é muito claro, a Fazenda pode elaborar planilhas para ajustar aos autos, juntando lá algumas notas por amostragem. Ao contribuinte não é dado nem mesmo o direito da amostragem, né? Na verdade, a primeira instância ele foi até bastante, olha, nem por amostragem, mas na verdade, com relação ao contribuinte, ele teria que juntar tudo, né? São cerca de, bom, são centenas de páginas de planilha, né? Centenas da página, no mínimo, aí acho que eu chego a perto de 1000 páginas de planilha. Cada planilha, vamos colocar aí, tem pelo menos 10. Cada planilha tem lá quase 40 ou 50 linhas. Vamos colocar que não são todas as linhas, né? Mas vamos colocar 10. Eu sei. Eu estou falando alguma coisa na hora, pelo menos de 7, 8 mil operações de saída que ele teria que justificar o crédito. Quem que vai lá e vai ficar fazer essas 8 mil consultas? Nós? Não. O fiscal? Não, mas o fiscal já concluiu o trabalho dele. O fiscal também não tem que fazer isso, né? Porque já colocou, não, mas o fiscal não. Se ele tivesse apresentado essa planilha lá no início, lá na fiscalização, o fiscal teria a obrigação de analisá-la, né? Mas o fiscal encerrou a SF, encerrou o trabalho dele de fiscalização. Ele não tem mais que fazer nenhuma fiscalização, entendeu? Então, não posso... não, então o fiscal deveria ter olhado. Não me parece, né? A lei é bastante clara. Cada um tem que apresentar suas provas no momento correto. Olha, qual a prova, qual é a acusação? A acusação é o contribuinte lançou crédito em GIA sem fundamento legal. Então, com o que eu provo isso? Eu provo isso com a GIA. Com a GIA. A única coisa que o fiscal tem que apresentar é a GIA. Está lá a GIA, está o crédito, está aqui a notícia. Aí, eventualmente, né, ele pode, aí sempre coloca, não, mas ele foi notificado e não apresentou. Nem precisaria colocar, mas está lá também a prova de que ele foi notificado a apresentar, né? Não apresentou. O trabalho do fiscal, ou seja, aquilo que o fiscal está falando, ele já provou. Porque se não provou, eu nem preciso de recurso do contribuinte para anular o AIM, né? Se ele mandou essa acusação sem agir, mas como é que não está comprovado? Então, aí tem que ser cancelado por falta de prova tal, né? Mas aquilo que foi acusado foi comprovado nos autos. O fisco fez o papel dele. Aí vem o contribuinte e fala, não, na verdade, não é sem fundamento. O fundamento disso daí é crédito outorgado. Então, nesse momento, todo exclusivo trabalho é do contribuinte comprovar que cada centavo daquele que ele lançou naquela dia é de crédito outorgado. E aí, que eu olhei o processo até o momento, ele traz essa prova, ele traz sim uma prova de que ele tem direito a crédito outorgado. Por quê? Porque ele fez o lançamento no Rudfit dele lá, né? Ele traz lá o Rudfit dele fazendo a opção por isso daí. Agora, o fato de ele ter direito ao crédito não quer dizer que ele tem direito a esse crédito. Ele que está falando aqui agora, ele veio com a conversa, não, esse crédito é crédito outorgado. Bom, mas não é isso que está na GIA. Então, você tem que falar, olha, esses R$ 17.422,32 que eu não estou em GIA, olha aqui quais são as notas fiscais que aplicando a porcentagem em cima da base de cálculo de saída tal, dá exatamente os R$ 17.323,02. É ele, o papel virou para ele. O fisco não tem que fazer isso. Então, nesse aspecto, que eu entendo que porque se fosse a aplicação, sim, o fisco teria lá suas ferramentas, teria feito isso. Olha, na verdade, sim, ele tem direito não aos 17 mil, mas a 16.500. Então, o gloss vai mil e tantos reais, né? Mas, assim, concordo, assim, o senhor discorda dessas questões que eu coloquei? Sim, o senhor colocou a questão, realmente, a discussão sobre o sentido de outros créditos foi trazido pelo próprio... E eu quero depois, que eu também não consegui nem ler aqui a manifestação fiscal, né? Li muito rapidamente aqui, e me parece que ele faz uma análise lá
de algumas coisas, mas eu nem vi exatamente o que o fiscal falou na manifestação, analisando essa planilha que ele mandou. Né? Eu vou fazer isso, né? A gente tem aí um feriado, né? Semana que vem de novo, então vou ter bastante tempo para analisar a matéria aí. Então, mais alguém deseja a vista desse processo? Se não, deixa eu ver aqui. O processo, então, o julgamento do recurso ordinário da MM Foods Panificação Limitada, ele é interrompido, né, porque o processo está em vista para mim. Com isso, nós concluímos a pauta de hoje. Bom, nós concluímos a pauta de hoje. Agradeço, então, a doutora Raquel, o doutor Rodrigo, o doutor Rui, a doutora Maria Cláudia, aqui como representante fiscal, a participação nessa sessão de julgamento. E eu encerro, então, a sessão do dia 8 de novembro de 2023 da 5ª Câmara Julgadora do TIT. Eu peço ao Oswaldo que interrompa a gravação